Olá, segunda série, bom dia a todas e todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Tamo junto. Recebendo aqui, pera aí. Todo mundo bem, né? Assim espero. Vamos começar mais uma aula. 30ª semana, né? Partindo do pressuposto que eu acho que nós vamos chegar até a 33, eu tô contando os minutos para que isso aconteça. Não sei vocês, né? Às vezes vocês querem ficar aí mais 30 semanas, né? De trabalho remoto, sei lá. Eu não. Tá osso. Mas vamos lá. Pelo menos estamos tendo a oportunidade, né? De estudar e tal. Bom, eu já comecei a corrigir os trabalhos. Os trabalhos de verificação. Até agora eu tô gostando do que eu tô vendo, tá? Alguns têm me feito rir bastante, viu? Da forma como vocês editaram e fizeram aí as considerações. Eu tenho dado boas risadas, sabe? Vocês são muito criativos, né? E aí não é dessa sala, mas um especial que me fez rir muito, cara. Foi da terceira série do Albert. E eu vou passar para você só um pedacinho aqui dele. Não precisa escutar o que ele está dizendo, mas percebam os detalhes, apenas isso. Deixa eu abrir ele aqui. Espera aí. Pronto, tá aberto. Aí eu volto na tela de vocês e apresento. Vamos lá. Tela inteira. E aí, vamos lá agora. Deixa eu ocultar isso aqui. Dá uma olhada no vídeo. Não precisa escutar o que ele tá falando, né? Mas, ó. Ele todo sério. Cabelo de ladinho, olha só. Olha lá. Ai, meu Deus, eu ri demais desse negócio. E eu tenho mandado isso assim pra todo mundo, né? Eu mostrei na sala dele, obviamente. Falei com ele. E... Isso, Pantão, você tá falando que você tá passando mal. Você imagina eu, todo sério, senhor, todo sério aqui, corrigindo, fazendo as anotações, prestando atenção no que ele tá falando. Aí eu falei, quando eu vi, eu percebi que ele tava muito sério no trabalho. E eu falei assim, velho, o Albert tá aprontando alguma, velho. Eu conheço ele, velho. Não tem condição. Aquele cabelinho de lado dele. E ele de terno e gravata, alguma coisa assim de errado. Aí quando ele dá o boa noite e ele começa a juntar as coisas, eu falei, ele não parou o vídeo? Eu vou esperar até o final. Ai, meu Deus, mas eu ri demais. Eu tava corrigindo esses trabalhos, ele era bem tarde, assim, da noite. E você imagina o escândalo que eu dei pra rir, né? Acho que os vizinhos devem ter falado, o cara lá, em plena, sei lá, dia de semana, em plena, sei lá, terça-feira, enchendo a lata lá, rindo à toa, né? Porque só porque eu ri muito. Tem sido trabalho muito legais. Tem gente que editou o vídeo, sério, que editou o vídeo assim, pegou o Jornal Nacional e substituiu as falas do William Bonner e da... como é que chama? Renata Vasconcelos é o nome da minha que apresenta. E aí substituiu as falas apenas. Entendeu? Então é como se eu estivesse vendo o Jornal Nacional.
E tem muitos trabalhos engenhosos aí, né? No geral, vocês estão de parabéns. Bom, e foi um trabalho fácil de fazer, né? Ou foi difícil? Ou vocês vão me xingar aí também? Lucas, pelo amor de Deus, esse trabalho aí. No geral foi fácil, né? Já tava pronto, né? Por conta do trabalho escrito que vocês tinham feito. A Rebeca toda séria, toda social, apresentando o trabalho. Eu falei, poxa vida, nem parece a Rebeca, né? Que nós conhecemos lá na Mini ONU, que aprontou, né? Lá, né, dona Rebeca? Eu começava a gravar o vídeo, começava a rir, fiquei um tempão pra ficar sério. Você, Lara? Não acredito. Os erros de gravação. Não, vocês não. Eu não sei se eu assisti já o trabalho da Lara, acho que não. Não colocou, não, Lara, no final o erro de gravação, não? Então, da Rebeca. Os vídeos da Rebeca, né? Ai. E no meu vídeo, pessoal, aqui no encerramento, minha irmã apareceu. Essas coisas que ficam legais, vocês colocarem lá o erro de gravação, colocar lá, sei lá. E pode ter um ar cômico, né? Eu gosto, eu não ligo, né? Não sei o Brian como é que é, mas eu não ligo, não. Cadê a Jennifer? Que até agora não abriu a boca aí, né? Não para de falar um minuto, hoje tá calada. O que tá acontecendo? Tá dormindo, Jennifer? Que eu não falei do seu trabalho ainda? Que eu queria que você aparecesse, né, no seu trabalho. Você não apareceu aí. Pessoal, hoje, continuidade, Oriente Médio. Agora nós estamos lá no capítulo 2. Eu coloquei na aula gravada da semana passada para vocês. Hoje, vocês estão vendo que eu tô com um problema, sem muita animação. Não brinca, gente. Não brinca. Se você precisar de alguma coisa, né, e eu puder ajudar, tá bom? Pode contar comigo, né? Só não vem me pedir dinheiro, que aí eu não tenho, né? Mas a gente pode roubar junto um banco, um caixa eletrônico, não tem problema nenhum, tá? O importante é nós nos ajudarmos, tá bom? Pessoal, e aí vocês nesse capítulo 8, né, que trata dos focos de tensão no Oriente Médio 2, eu não sei pra quê, isso, né, podia ter colocado focos de tensão no Oriente Médio, né, e pronto, dava a matéria toda. Aí tem 1 e 2, para tratar do mesmo lugar. Eu não estou seguindo a ordem que está aqui, né, porque a apostila começa Afeganistão, depois Irã, Iraque. Aí na aula de vocês gravada semana passada eu comecei com a questão do Irã, a questão do Iraque, a guerra do Irã e do Iraque. Falei da guerra do Golfo. Na aula gravada de semana que vem, de quinta-feira, vocês vão assistir sobre o Afeganistão. E hoje eu vou falar com vocês sobre o Líbano. Tá? O Líbano que, inclusive, tem uma presença até considerável aqui no Brasil de libaneses, né? Tem até um clube, acho que aqui de Belo Horizonte, que é clube libanês, não é? Não sei. Acho que sim. Bom, deixa eu abrir aqui e vou colocar um mapa do Líbano apenas. Segunda série, só um minutinho. Hoje, dia 24/11. Eu não estou podendo deixar o PowerPoint, as coisas abertas, que o negócio travou aqui de um jeito antes de eu entrar para essa aula aqui, bicho. Mas vamos lá, tela inteira. Pronto, já estou compartilhando. E aí... Bom, vamos falar sobre o Líbano, né? Que é considerado aí, né, um país pequeno, dividido e bastante cobiçado, tá bom? Então, olha aí.
aí nós temos o Líbano, né, cuja capital é Beirute, faz fronteira aí com a Síria, né, a leste, a oeste com o mar Mediterrâneo, a Síria a leste e a norte, tá? A oeste com o mar Mediterrâneo e a sul aqui com Israel. Israel que nós já estudamos a história e vai ter um papel aqui também um pouquinho no Líbano. Bom, o Líbano, pessoal, tem um território aí pouco maior do que o dobro do Distrito Federal. É muito pequeno, né? Se a gente parar para pensar, o Distrito Federal é um ovo, né? E o Líbano aí tem um dobro, né? Então são 2 ovos, né? O Líbano, então, ele é pouco maior que o dobro do Distrito Federal. Como eu falei, localiza a leste do mar Mediterrâneo, aqui, né? E já foi um território conquistado por muitos povos, né? Nós já tivemos esse território sendo conquistado pelos egípcios, pelos gregos, pelos romanos, pelos turcos, pelos franceses, e no Líbano, né, ele é considerado aí, o berço da civilização fenícia, tá? Os fenícios aí surgiram deste lugar, tá? E o Líbano, ele tem esse contorno atual aqui, que nós conhecemos, ele tem essas fronteiras, esses limites aqui, devido a uma decisão da França. Então já começa aí. O país, ele tem esse formato, ele tem essas fronteiras porque o outro país decidiu que ele seria desta forma. E no caso, a França, tá? Que ocupou esse território durante muito tempo. Depois da Primeira Guerra Mundial, né? Da Primeira Grande Guerra, 1914 a 1918, a França, ela tomou posse de um território chamado Grande Síria. Não existia separação aqui igual nós conhecemos do Líbano, né? Existia um território que se chamava assim Grande Síria, tá? Que era um território que pertencia ao Império Turco Otomano, tá? E aí, com o final da Primeira Guerra, a França, né, ela acabou pegando esse território chamado Grande Síria para ela, né, para o seu domínio aí. Em 1920, né, a França lá, Paris, eles dividiram esse território em 2, tá bom? De um lado, eles colocaram Beirute, Sidon, Trípoli e o Monte Líbano, que não está aqui, né, nessa imagem. Tá? E do outro lado, eles colocaram um território que passou a ser chamado de Síria. Tá? Então, de um lado, ele juntou algumas cidades, tipo Sidon, né? Como eu falei com vocês, Trípoli e Beirute, e deu o nome de Líbano para esse lugar. E do outro lado, eu tive a Síria. Deixa eu ver aqui. Beleza. Voltando. Então, a França aí dividiu o território da chamada Grande Síria em 2. O país que nós conhecemos hoje como propriamente Síria e o país Líbano, que nós estamos tratando nessa aula. Antes de prosseguir, né, com a história, é importante nós entendermos que o Líbano, eu falei com vocês que ele faz fronteira com Israel aqui. Israel é um estado que foi criado, lembre-se, em terras onde palestinos ocupam, né? Melhor dizendo assim. Então, o Líbano se tornou um país, né, reduto de palestinos, tá? Após a guerra de 1948, quando Israel dominou grande parte aí dos territórios palestinos aqui, a sul, muitos desses palestinos tiveram que migrar para onde? Para o Líbano. Tá? Então, a presença de palestinos é muito grande no território do Líbano. Tá bom? Então, e aí, muitos desses palestinos se refugiaram, né, no Líbano, e outros se refugiaram aqui a leste aqui também na Jordânia, tá? E nesse país
foi criada, que eu até falei com vocês, a OLP, tá? A Organização para a Libertação da Palestina, em 1964. Tá? E aí, aqui na Jordânia, eles criaram essa OLP, e aí lembre-se que tinha muitos palestinos vivendo aqui, e isso vai dar confusão, obviamente, tá? Em 1970, essa OLP, a Organização para a Libertação da Palestina, libertar a Palestina dos israelenses, né? Lembre-se disso. Nesse contexto, em 1970, né, a OLP, esse grupo, eles foram... Ué, cadê meu mouse? Ah, tá aqui. Eles foram expulsos aqui da Jordânia. Tá? O rei Hussein, que comandava a Jordânia, ele expulsou esse povo. Tá? E esse povo aqui foi expulso da Jordânia, a OLP, esses palestinos, no mês de setembro, né? O mês mais bonito do ano e tal. E aí eles foram expulsos em setembro. E eles deram origem a alguns dissidentes aqui de palestinos que foram expulsos. Eles deram origem a uma organização muito conhecida no mundo que empreendeu atentados terroristas aí, chamada de Setembro Negro. Vocês já ouviram falar nela? Essa organização, Setembro Negro, de palestinos, dissidentes da OLP, que foram expulsos da Jordânia pelo rei Hussein. Aqui, essa organização Setembro Negro, né, ela realizou alguns atentados terroristas no mundo, e talvez um dos mais conhecidos e mais famosos dele foi o atentado que eles fizeram lá em Munique, em 1972. Foi nas Olimpíadas, né, de Munique, em 72, e eles fizeram um atentado contra a delegação de atletas de quem? Israelenses, né? Então, esses palestinos. E aí, quando então os palestinos foram expulsos aqui da Jordânia pelo rei Hussein, eles migraram para onde? Muitos foram para onde outros palestinos já estavam, para o Líbano. Tá bom? Pra vocês terem uma ideia, no Líbano hoje nós temos aí aproximadamente 350 mil refugiados palestinos vivendo neste país. Tá beleza? Até aí, tranquilo? Alguma dúvida? Tá certo? Então, beleza. Enquanto, né, eu sempre falo assim com vocês, eu tô aqui, aí eu pergunto alguma dúvida, enquanto vocês escrevem assim as coisas, eu vou resolvendo outros pepinos aqui. Bom, então, deixa eu voltar lá na tela. Quando eu apresento a tela assim, vocês ficam vendo a minha face também aqui? Minha cara? Aparece para vocês aí ou só aparece a tela? Ah, os dois? Ah, entendi. Quer dizer, como é que eu tô sabendo legal, né, de tecnologia? Bom, então, pessoal, o que a gente pode falar mais do Líbano aí? O que a gente pode estudar mais sobre este belo país que eu não conheço e também não pretendo conhecer, mas deve ser um belo país, né? É um país majoritariamente muçulmano, tá? 60% da população do Líbano ela é muçulmana, tá bom? Essa presença dos palestinos aqui no Líbano, ela levou uma séria e uma forte resistência de um outro grupo que não é majoritário, mas tem um número considerado no Líbano, que são os cristãos, tá? E aí os palestinos, que são muçulmanos, são árabes,
a presença deles maciça no Líbano, fez com que diversos focos de tensão, diversos conflitos fossem aí oriundos dessa presença lá, tá? O Líbano, pessoal, durante muito tempo, tá? Por conta da, né? Eu mostrei para vocês aí Beirute, né? A capital aqui, ó, um porto, né? Onde teve até uma explosão recentemente. É um porto importante para a questão de petróleo no mundo, tá? Durante muito tempo, essa questão deu muito poder para o Líbano no Oriente Médio, tá? Deu muito poder financeiro, né, econômico para esse país. Tá? Há alguns anos atrás, o Líbano era conhecido como a Suíça do Oriente. Vocês terem uma ideia como que era próspero, né, a questão, a grana, a economia libanesa. Tá? Muitos imigrantes iam para... procuravam o Líbano, também era um local de forte atração de turistas, tá? Principalmente na sua capital. Eles até chamavam a capital, né, Beirute, de Paris do Oriente Médio, tá? Era uma cidade com muita pujança aí num passado nem tão distante, mas isso começou a mudar, tá? Principalmente por conta dessa presença dos palestinos e a disputa aí com a resistência cristã. Tá? E aí nós vamos ver o que deu de errado aqui. Voltando um pouco mais na história, nós temos que entender que em 1932 um censo foi criado, um censo foi realizado no Líbano, justamente para eles poderem estimar a quantidade que tinha de muçulmanos e de cristãos, tá? E aí eles fizeram esse censo aí para verificar quantos tinham para cada lado, tá bom? E aí, olha que doideira. Depois que eles fizeram esse censo, 11 anos depois, mais ou menos, lá em 43, essas proporções em saber exatamente a quantidade de muçulmanos, saber a quantidade de cristãos presente ali, isso vai começar a adquirir um peso político muito grande, tá, dentro do Líbano, porque eles começam a adotar, já que a população é tão dividida, e eles sabem exatamente agora com o censo quantos tem de muçulmanos, quanto tem ali de cristão, eles resolveram adotar, né, aí lembrando a França, né, presente ainda, um plano chamado Pacto Nacional. E aí esse Pacto Nacional, ele determinava que certos cargos do governo, eles deveriam ser ocupados por indivíduos de grupos religiosos específicos. Eles falaram o seguinte, olha, para não haver bagunça, já que tal grupo é mais presente, tal grupo é menos presente, vamos fazer assim, um pacto nacional. Os cargos mais importantes dentro de um governo serão ocupados cada um de acordo com alguma religião majoritária que nós tivermos aqui. E aí eles decidiram o seguinte, o presidente da República e o comandante do exército do Líbano, eles deveriam ser cristãos maronitas, tá? Maronitas, pessoal, não sei se você sabe, são árabes, sírios, católicos, tá? Cristãos de língua árabe, tá? Então é o catolicismo no Oriente Médio, tá ok? Então são chamados de cristãos maronitas, né? Eles reconhecem a figura central do Papa, tá? Eles reconhecem a teologia católica, né? O Espírito Santo procede, né? Tanto o Pai, né, Deus,
como o Filho, né, Jesus. Então eles reconhecem essa trindade normalmente do catolicismo, mas eles mantêm a única diferença com o catolicismo, como vocês conhecem aqui no Ocidente, é que eles mantêm o uso do siríaco. Tá? O que quer dizer isso? A língua original que vem do aramaico, tá? Que era a língua que Jesus Cristo falava, né? Então, muita gente esquece que o cristianismo surgiu aí no Oriente Médio, né? Que Jesus Cristo não fala inglês, né? Como mostra nos filmes, ou não tem um sotaque nordestino, como mostra em muitos outros filmes. Então ele teve origem no Oriente Médio. E aí os maronitas, são católicos, eles entendem que as liturgias dentro da religião elas devem ser feitas no siriaco, né? Que é uma ramificação dentro do aramaico, tá? Uma língua aí árabe, né? Não, árabe não. Uma língua do Oriente Médio, tá bom? E eles reconhecem, além do Papa, né? E aí uma autoridade local, sabe? Alguém que vai representar o Papa localmente. E essa pessoa é escolhida pelo Papa, tá? Só para vocês entenderem que eles têm uma conexão, sim, na Igreja Católica. E aí, voltando à história, aí nesse pacto nacional, que eles determinariam os cargos políticos, né? De acordo com as religiões, o presidente da República e o comandante do exército, eles deveriam ser cristãos maronitas. O primeiro-ministro do Líbano deveria ser um muçulmano sunita. Lembra o sunita, né, que são os moderados. Já ensinei isso para você. Né? São aqueles que acreditam que a fé islâmica poderia ser repassada, já que Maomé não deixou herdeiros, ela poderia ser passada para a comunidade islâmica. Então, o primeiro-ministro deveria ser um muçulmano sunita. E o presidente do parlamento do Líbano deveria ser um muçulmano xiita. Xiita são os fundamentalistas, né? Aqueles que trazem a tradução literal do Alcorão, são aqueles que achavam que para ser o representante da fé islâmica deveria ser alguém ligado a Maomé, né? E aí foi o genro de Maomé, Ali, né? Tanto que xiita vem de Shati Ali, né? A palavra em árabe, que são descendentes de Ali, né? Que por sua vez assumiu no lugar de Maomé, o grande profeta do islamismo. Tá? Então eles dividiram através do Pacto Nacional o Líbano dessa forma. Só que isso não ficou tudo bem. Por quê? Na década de 70, principalmente, os problemas, os atritos entre as comunidades libanesas se intensificaram muito, porque estava ocorrendo um crescimento muito grande no Líbano da comunidade muçulmana. É o grupo religioso que mais cresce no mundo. Mas lembre-se que na década de 70, o rei aqui da Jordânia expulsou os palestinos, que são muçulmanos, daqui da Jordânia. E eles foram para onde? Para o Líbano. Então a comunidade muçulmana cresceu muito. E isso não foi aceito por uma outra comunidade, que são os cristãos. E aí, olha a treta que deu. E aí, como a comunidade muçulmana se tornou muito maior do que a cristã maronita, né, os muçulmanos estavam solicitando, né, eles estavam reivindicando a realização de um novo recenseamento. Esse recenseamento aí, eu falei, foi feito em 32, né, quando eles determinaram a quantidade de população, né, que existia no Líbano. Né? E lembre-se que era um país que estava sob domínio da França. A França é cristã, então tinha na época a presença majoritária do cristianismo. Só que agora o rumo mudou, o bloco mudou.
né? Agora nós temos a presença maior de muçulmanos, tá? Eles queriam, então, eles reivindicavam uma nova estrutura governamental que refletisse aí as mudanças populacionais ocorridas. Que mudança é essa? A presença maior dos muçulmanos. E aí a comunidade cristã maronita, ela considerou esse pedido de recenseamento por parte dos muçulmanos um ataque às bases, né, ao alicerce do Estado libanês. Tá? Que eles falaram, olha, o que vocês estão pedindo é um desrespeito ao pacto nacional que nós fizemos. Tá? E, claro, os maronitas, né, os cristãos, eles não queriam refazer o recenseamento, porque como agora eles não são mais maioria, eles são minoria, eles não teriam mais o mesmo poder, eles não iriam conseguir mais manter a dominação frente ao Líbano, né? Já que eles eram a maioria. E aí que vem a confusão. Em 1975, em abril de 75, cristãos maronitas, eles faziam parte de um partido chamado Partido Falangista, que era um partido cristão. Eles realizam, cristãos, hein? É o que nós estamos dizendo. Eles realizam aí um atentado a um ônibus que estava cheio de palestinos e libaneses. Eles vão lá e explodem. Tá? E aí, com isso, deflagra-se, né, uma disputa no Líbano que é chamada de Primeira Guerra do Líbano, tá? Ou a Guerra Civil Libanesa, onde de um lado eu tinha os cristãos maronitas e do outro lado os muçulmanos disputando aí, né, o controle do país, tá bom? Nessa época, o exército libanês, ele era comandado, como eu falei com vocês, por cristãos maronitas. Só que o próprio exército acabou se fragmentando todo quando começou essa primeira guerra civil. Uma parte do exército apoiando os cristãos, outra parte apoiando os muçulmanos, tá? E o pau quebrou, né? Obviamente lá dentro, né? Já que as forças armadas elas se dividiram, tá bom? Até aí, tudo bem? Os muçulmanos, pessoal, aí eles estavam representados, né, pelos partidos de esquerda, tá? E os cristãos pelos partidos de direita, tá bom? E aí nós vamos ver o final dessa história agora. Deixa eu ver quantas horas. 10h27. Eu vou parar bem a tempo. E aí, como eu disse, em 19... Deixa eu voltar a tela. Não, eu posso ficar só comigo aqui, né? Já que vocês não precisam mais do mapa do Líbano. E aí, como eu disse, em 1975, né, nós tivemos o atentado ao ônibus, né, palestino e libanês, né, e levou o país a uma guerra civil entre os muçulmanos, esquerda, cristãos, direita. O exército se fragmentando em uma parte para um lado, uma parte para o outro e o pau quebrando. E aí, bomba, tiro, porrada, né? Em 76, a Síria, aquele paizinho que está lá do lado, ela invadiu o Líbano com o apoio dos maronitas. Olha só. Então a Síria, ela invadiu o Líbano com o apoio dos maronitas. Só que durante essa disputa, a Síria mudava de lado toda vez. Então ela entrou com o apoio dos maronitas, aí depois ela viu assim, não, acho que eles vão perder. Aí ela ia para o lado dos muçulmanos, depois ela mudava para o lado dos maronitas e a Síria ficou assim, né, em cima do muro, indo para lá e para cá. Mas percebam a primeira fala que eu disse, ela invadiu
o Líbano. Tá? E aí, em 1982, né, Israel, que está lá no sul, que não é bem visto pelo mundo árabe, ele também invade o Líbano. Tá? E ele invade o Líbano apoiado, sabe por quem? Pelos maronitas, pelos cristãos. Né? E os maronitas falaram assim com Israel: Israel, bom, nós temos aqui um problema e a gente pode se ajudar. É como? Aqui em Israel, aqui no Líbano, nós temos a presença aqui de uma organização que vocês não gostam. E a gente não está muito afim porque eles são muçulmanos, eles são palestinos. E essa organização é a Organização para a Libertação da Palestina. Aí, né, isso eu estou pensando os libaneses falando. Mas aí, o Israel, libertação da Palestina, né? Você não quer que a Palestina se liberte, né? Por que você não dá uma chegada aqui no meu território e senta o dedo nesses caras? E aí Israel invadiu o Líbano para poder tirar a OLP de Beirute, tá? Lá no Líbano, com o apoio dos cristãos, dos maronitas. E aí o que aconteceu? O Israel invadiu, começou a bombardear o Líbano como um todo, e essas negociações fizeram, claro, a OLP se retirar do país. E aí, Israel começou a controlar grande parte do território libanês. E agora vem talvez a parte mais triste que eu acho dessa história, que em setembro de 82, com a permissão de Israel, milícias cristãs, né, desses cristãos maronitas, milícias, tá? Não estou falando que todo cristão é isso. Então, milícias dentro dos cristãos. Aqui no Brasil nós temos, né? Então, até alguns do poder, né? Milícias que se dizem cristãs, né? Imagina no Líbano. E aí, essas milícias cristãs, autorizadas por Israel, invadiram um campo de refugiados palestinos e campo de refugiados. Vocês sabem o que é um campo de refugiados, que eu já mostrei para vocês até a imagem. E chegaram lá e massacraram todos os refugiados. Tá? Massacraram a população. Autorizado por Israel. Cabe-se dizer. E aí, apoiado pela Síria, o governo libanês, né, foi fortemente combatido, foi fortemente criticado a partir desses eventos, né? E aí fez com que Israel recuasse, né? Vou sair daqui, né? Porque eu estou sendo criticado no mundo inteiro, que eu deixei os caras ir lá matar todo mundo. E aí fez com que Israel recuasse e criasse na fronteira com o Líbano uma zona de segurança, tá? Uma zona ali militarizada na fronteira do Líbano com Israel, tá bom? Claro, o Líbano ficou em ruínas, né? Israel bombardeou, guerra civil, o país ficou em ruínas. E aí sabe quem estava lá para ajudar a reconstruir o país? A Síria, aquela mesmo que invadiu eles, né? Porque a Síria tinha o intuito de dominar novas terras desde o início, tá? E aí a Síria, auxiliou esse processo de paz em 1991. Falei com vocês uma coisa, começou em 75 lá. Né? Em 1991, a Síria resolveu ajudar no processo de pacificação. As forças israelenses se retiraram de fato do território libanês em 2000. E a Síria se retirou do território libanês em 2005, tá? E aí, quando a Síria saiu, lembra lá no sul do Líbano, que eu falei com vocês que um país tornou uma área militar lá na fronteira, Israel? Pois é. Em 2006, nós temos início, um ano depois da saída dos sírios da Líbia, meu Deus, esqueci o nome do país, do Líbano,
nós temos a Segunda Guerra Civil. Por quê? Em 2006, o Hezbollah, que chama-se Partido de Alá, que surgiu em 85, contra a ocupação de Israel no Líbano, entra em disputa com Israel. De novo. Né? Só que essa guerra foi curta, tá? Ela durou 34 dias só. Porque o Hezbollah, esse Partido de Alá, ele realizou alguns ataques em Israel como distração. Eles iam lá, jogavam umas bombinhas lá, mas isso era uma distração para eles sequestrarem 2 soldados israelenses. Tá? Então esses soldados estavam fazendo patrulha nessa fronteira, né, militarizada entre o Líbano e Israel, e aí eles sequestraram esses 2 soldados. Claro, como sempre, a resposta de Israel foi desproporcional. Tá? Israel metralhou, matou uma porrada de gente lá. Nós tivemos muitas baixas libaneses e pouquíssimas, né, israelenses. Vou falar com vocês logo, logo. E aí, Israel impôs um embargo, né, a partir disso. Israel impôs um embargo aéreo, um embargo naval. Diversas localidades do Líbano foram atacadas sob o pretexto de que seriam esses lugares seriam importantes para o Hezbollah, mas na verdade não é nada disso, que as maiorias das instalações que Israel atacou no Líbano eram instalações civis. Inclusive, nós temos aeroportos, né, o aeroporto de Beirute lá, que explodiu porque Israel atacou. E estava cheio de passageiros normais, turistas, nada militar. Né? Israel foi lá e explodiu isso tudo. E aí Israel invade o sul do Líbano efetivamente. E aí, vendo esse massacre do povo do Líbano, né, a ONU finalmente ela determinou que as hostilidades fossem encerradas. E Israel não queria, falou, não vou sair daqui e vou manter o meu embargo aqui, ó, aéreo e naval, que ninguém entra e ninguém sai do Líbano mais. E aí, o que a ONU fez? A ONU enviou um exército de força, um exército internacional para o Líbano, muito doido, né? Mandou um exército internacional para auxiliar o exército libanês a guardar a fronteira com Israel, com autorização para usar força se fosse necessário, né? Se Israel não recuasse, se Israel não saísse fora, né? Com o intuito, né? Também a ONU falou, eu ajudo vocês se o Hezbollah, né, esse partido dito terrorista aqui no Ocidente, mas terrorista por quê? Né? Eles estão querendo expulsar alguém que invadiu a terra deles ali. E aí, com o intuito do Hezbollah se desarmar. Esse conflito que eu estou falando com vocês deixou 1.300 mortos libaneses civis, tá? A grande maioria, cabe dizer, 1 milhão de desabrigados, além de diversos danos, claro, à infraestrutura do país. Muitas dessas guerras aí, muitos libaneses se refugiaram em outros países, inclusive aqui no Brasil. Tá? E sabe quantas baixas nós tivemos israelenses? 165. Tá? Que foram só militares. 165 foram mortos em Israel. E 1.300 mortos libaneses, muçulmanos, que eram civis, que não tinham nada a ver com aquele conflito. Tá? Cabe lembrar também que é muito doido, tá? Que essa força, esse exército internacional da ONU existe até hoje lá no Líbano. E sabe quem faz o controle naval lá do Líbano? Quem é a fragata, né, que controla quem está saindo, quem está entrando do Líbano, para evitar que Israel faça ataque lá, é uma fragata brasileira. Tá? É a Marinha do Brasil, né, que faz a proteção ali do Líbano. Tá? É uma força internacional, né, mas usou-se a Marinha brasileira para isso. Tanto é que quando teve essa explosão recente no Líbano,
A primeira coisa foi a Marinha emitir uma nota dizendo que a fragata, né, brasileira, que o navio brasileiro não estava próximo do porto, por isso ele não sofreu nenhuma baixa. Ok? Entendido? Não sei para você, mas minha aula passou super rápida. Deixa eu fazer a chamada agora. Tô abrindo aqui, tá? A chamada, só um minutinho. Módulo do professor. Nota, frequência diária. (24 de 11). Vamos lá, chamada. Se responder no chat aí, alguém me avisa, por favor, que não dá para eu ver. Ana Carolina Gomes. Presente. Ana Laura. Ana Letícia. Professor, Ana Laura manda no chat. Beleza. Ana Letícia, não, né? Ana Luísa. Não. Chat. Diego. Chat. Eduarda Áurea. Mandou não. E ela tava aí. Eduardo Medeiros. Presente. Emily. Chat. Esther. Chat. Gabriel Augusto. Presente. Giovana. Presente. Isabela Félix. Chat. Jennifer. A Jenny manda no chat. O João Matheus também. Ótimo. João Paulo Aguiar. Chat. Júlia. Presente. Liza. Chat. Lara. Chat. Lucas. Presente. Mariana Drummond. Mariana Quintino. Mandou no chat. Marina. Presente. Rebeca. Presente. Tiago. Vinícius. E Yasmin. Chat. Quem que respondeu para mim essas... Que cantou aí, quem respondeu no chat? Deixa eu ver aqui. Eu? Ah, Rebeca, muito obrigado, viu? De nada. Olha aí os atrasados aí, ó. Eu acabei de lançar a presença, né, Eduardo e Ana Letícia? Respondem depois aí. Eu vou tentar entrar lá depois agora para poder mudar. Pessoal, muito obrigado aí pela presença de vocês. Valeu. Até semana que vem, tá bom? Tchauzinho. Fui. Tamo junto.